Hoje você vai aprender a modelagem plana do corset. Olá, eu sou a Rúbia Dalarme, modelista e estilista, e hoje eu trago uma aula incrível que é a modelagem plana do corset do vestido de noiva. Então eu vou ensinar aqui a posicionar as alturas, as pences para formar o corset que tem o bojo recortado. Então a gente vai aprender na prática o passo a passo para a construção dessa modelagem que está muito em alta, as noivas adoram e forma um vestido bem maravilhoso que flerta com o boudoir, que vem do francês, que é a roupa de baixo, né? Que tem o formato da lingerie. Então é isso que a gente vai aprender hoje. Fica até o final dessa aula. E se você é nova por aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu lanço semanalmente aqui. Hoje nós vamos aprender a criar a modelagem do corset. Aquele corset que tem o bojo recortado, né? E ele pode apresentar o viés com as barbatanas expostas. Então, tem muitas maneiras de criar esse modelo. E o que vai variar? A escolha do material, se você quer fazer enquartado com a técnica estruturada ou se você quer fazer na transparência. A modelagem é a mesma, mas a escolha de acabamento de materiais é que vai dar o estilo do vestido. Então hoje nós vamos aprender a técnica da criação dessa modelagem que possibilita muitas opções e muitas possibilidades de design para o vestido de noiva. Então aqui ele tem algumas diferenças da criação da modelagem plana normal, porque a gente vai estar trabalhando com um bojo e é muito importante entender que o bojo é que vai encaixar o seio da mulher. Então esse modelo tem uma limitação no que diz respeito a vestir a muitos corpos, né? Não vai ficar bem em todas as mulheres, porque ele é como se fosse um sutiã. Ele vai respeitar um entreseio planejado, né? Cada mulher tem uma distância do busto. Ele também, por ter esse recorte que marca muito a altura debaixo do busto, ele também limita um pouco mais e dá certo para todo mundo, porque ele tem que encaixar mesmo. Então, normalmente, a gente trabalha com o corset no sob medida, porque daí a gente tem a precisão das medidas e a gente tem um controle do resultado. Eu trouxe hoje aqui para ensinar como modelo, né, uma medida que é bem M. Então, de tudo que eu já venho fazendo aqui no ateliê há 9 anos, essa medida, esse tamanho de mulher acaba sendo o que a gente vê muito na prática nas noivas. Então, é uma modelagem que, se você fizer igualzinha a que eu tô fazendo aqui, sai para mais mulheres, né? Então, tamanhos muito pequenos ou muito maiores já são menos frequentes da gente ver na prática. Então, por isso que na maioria das vezes eu começo fazendo grande parte da coleção no M por essa razão. Então, eu anotei já aqui na parede as medidas do modelo que eu vou utilizar hoje, né? Então, é uma medida bem M, né? As costas é 40, o busto é 87, abaixo de busto 71, cintura 66, quadril 102. Então, a altura da frente aqui é 46. Então, a gente tá falando aqui de uma mulher que tem um pouquinho mais de busto, porque a gente consegue ver isso nessa medida. Se o busto fosse um pouquinho menor, a altura da frente ia ser 43, 42. Então, quando tem um volume de busto, naturalmente a altura da frente fica um pouquinho maior. Então, 46 já nos indica que ela tem um silicone, porque ela ou tem um busto grande, porque o resto das medidas estão bem pequenas, são menores. Então aqui a altura das costas é 43, a altura debaixo do busto tá 36 e o entreseio tá 17,5. Então é um M com um pouco mais de taça de busto. Eu vou mostrar para vocês o bojo que nós vamos utilizar.
você precisa sempre ter em mente que para a gente ter uma precisão e conseguir um encaixe perfeito na cliente, que o bojo vista bem, não deixe nem o peito de fora, nem cubra demais, não fique um bojo muito grande para aquele busto ou muito pequeno, é legal, quando a gente tira a medida da cliente, colocar a taça na cliente, pedir para ela tirar o sutiã, a gente ou põe embaixo, né, e vai no espelho para ela ver o quanto que aquele tamanho de bojo vai ficar decotado nela, se ele fica próximo ao mamilo ou não, porque às vezes, né, o busto é mais volumoso e aquele bojo que a gente escolheu vai ficar muito decotado, vai ficar quase parecendo um mamilo, e a gente precisa que o corset se cubra um pouquinho mais do que o bojo do dia a dia, do sutiã, né? Porque senão o peito vai estar bem exposto, né? A gente tem que ter essa observação e mostrar isso para a cliente para ver se ela se sente confortável. Então, eu já vi que a melhor maneira da gente conseguir isso é trazer na hora de tirar as medidas vários modelos de bojo e a gente vai testando na cliente qual ela se sente mais confortável. Porque daí não tem nenhuma surpresa na hora da primeira prova, porque a gente tem que planejar com o bojo que a gente vai executar, né? Não tem como fazer com um para daí ver se troca na hora, porque a modelagem a gente vai tomar como modelo essa curvatura do bojo aqui, né? Toda essa altura, essa largura precisa ser pensada e planejada lá no princípio. Outros modelos, né, quando a modelagem plana com recorte é vertical, a gente consegue testar o bojo na hora, trocar, ter essa variação, né, e não tá uma coisa ligada à outra. Então, nesse modelo corset com bojo recortado, a escolha do bojo tem que ser por primeiro. Faz parte de como se fosse tirar a medida da cliente, sabe? Então, qual que é a diferença do bojo que eu tô usando hoje? Aqui, esse é um bojo que fica perfeito pro corset, porque ele tem aqui até esse espacinho para colocar arinho, aquele aro de sutiã, para que encaixe bem no busto, né? A gente consegue, na hora de costurar, a gente consegue fazer uma linha mais perto da curvinha e uma linha mais longe e colocar aqui dentro aquele aro que vende, e daí precisa que seja o mesmo ângulo, né, para que encaixe bem no peito. Isso faz dar uma juntada no busto, faz dar um efeito mais push-up, de aproximar o peito e tudo mais. Aqui também, quando a gente está falando disso, né, dessa modelagem, quando a gente está fazendo sob medida, a gente consegue com certeza trazer um resultado muito perfeito, porque a gente vai medir o entreceio da cliente, a gente vai medir nisso, quando a gente tira o entreceio, a gente descobre também aonde fica a lateral do bojo, porque o bojo tem que encaixar na lateral do peito da cliente e não ficar sobrando nem faltando, né? Então, por isso é muito importante não pular a etapa de provar o bojo na cliente, porque às vezes a gente acha que precisa de um maior, de um menor, mas só vendo na prática e também ela se sentindo à vontade com aquela escolha, aprovando, a gente já faz com mais certeza, com mais eficiência. E o que a gente faz? Elimina ajustes na prova, né? A gente vai transmitir maior profissionalismo para a cliente, porque foi feito com técnica, com firmeza, com assertividade. Então, o que a gente vai fazer com esse bojo? A gente vai passar a fita crepe nele. Então, eu comecei fazendo essa modelagem plana inteira plana. E o que eu percebi? Que a gente, quando a gente faz a modelagem plana e adapta o volume do bojo ali na modelagem plana, sempre sobrava alguma pontinha e não encaixava tão perfeito na hora de montar. E a gente tinha que acabar tendo que tirar, refilar os cantos do tecido. Então, quando a gente usa a técnica da crepagem sobre o bojo, né, a gente cola a fita crepe em cima do bojo inteiro e a gente vai colocar o nosso recorte, né, aqui numa linha de 5 centímetros
tendo como ponto de partida o topo do bojo. A gente vai traçar esses 5 centímetros e a gente vai ter isso como a base do nosso molde. A gente vai colar isso no papel craft e assim a gente vai ter a modelagem perfeita também sob medida para o bojo que nós escolhemos utilizar. Então eu combinei as duas técnicas para ter maior precisão no resultado. E tô ensinando para vocês o que eu já corrigi do que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Porque quando a gente erra, a gente também aprende muito. Porque daí a gente acha a maneira de corrigir. E aqui eu tô ensinando para você mastigadinho o resultado. Certinho? Então, agora a gente vai para a parte do corpinho. Se a gente tivesse um manequim exatamente no tamanho da cliente, a gente poderia fazer a técnica da crepagem no manequim e fazer o corpete perfeito, como eu já ensinei no YouTube lá, da técnica da crepagem. Mas, na vida real, o que acontece? Nem sempre, né, ou na maioria das vezes, a nossa cliente não vai ter a medida exata do manequim que a gente tem. E quando a gente faz a modelagem plana aqui, a gente consegue controlar nos mínimos milímetros a precisão da nossa modelagem e assim a gente elimina ajustes lá na nossa prova. Então, a gente vai fazer essas técnicas combinadas para ter um resultado perfeito e sob medida. Então, a gente vai começar agora a parte prática da modelagem. E para isso, o que eu já fiz aqui para adiantar, né? Eu coloquei todas as alturas aqui, né? Eu coloquei, começando com a nossa linha base, que é a linha das costas. Eu sempre começo com essa primeira linha. E daí, depois dela, eu vou medindo as alturas. Então, aqui tá a altura da linha da cava, que é a metade da nossa linha das costas. Então, a medida das costas é 40. Então, sempre a cava vai ser 20. E a medida das nossas costas também é 20, porque é metade, né? E a gente vai posicionando as alturas. A altura do busto aqui, no nosso exemplo, é 40, não, é 20, eu não anotei aqui, mas é 27. Tô com as minhas medidas aqui, já confiro. Altura do busto, 27, eu lembrava. Então, a gente vem aqui e marca o 27. A altura de baixo de busto, 36. Altura de costas, 43. E a altura da frente, 46. Então, eu já posicionei todas as alturas do corpo. E o que a altura do corpo manda e ela é tão importante na hora do sob medida? Porque cada pessoa tem uma medida única, que é a combinação dessas alturas. Porque ela fala muito do tamanho do busto dessa mulher. Se o busto for maior, menor, vai influir na altura tanto de busto quanto de baixo de busto. E também na altura da frente. Então, quando a gente tem essas alturas são aquelas que dificilmente vai mudar se a pessoa emagrecer, né? Porque é a constituição do biotipo dessa mulher. Por isso que às vezes, se a pessoa é muito alta ou muito baixinha, é difícil dela encontrar um vestido que encaixe tão bem, né? Ou se ela tem um busto muito grande, porque ela tem uma medida que não tá estipulada como a média de todas as mulheres, não tá padronizado, né, na tabela de medidas da indústria. Enfim, então quando a gente tem essas medidas, quanto mais informações a gente tem das medidas, a gente consegue traduzir para o projeto como se fosse, né, o projeto de uma casa. A gente consegue saber exatamente onde vai estar cada cantinho, qual que é o tamanho certo de cada espaço. Aqui na modelagem é a mesma coisa. Quando vai vestir nessa mulher, vai encaixar embaixo do busto no lugar certo, vai encaixar na altura da cintura no lugar certo. O bojo vai encaixar na distância entre seio perfeita. Isso porque a gente está planejando para ela, para as medidas dela. Então aqui, primeiro a gente vai posicionar todas as alturas. Sempre vai ser assim. Porque daí a gente tem que vir com as larguras. Sempre que a gente planeja uma modelagem, a gente está planejando as larguras. A gente precisa pôr as pences para que faça as curvas do corpo da mulher, né? A gente
toda curvilínea, normalmente tem o busto, tem a cintura. E essas diferenças, né, o tecido é plano, a gente precisa que ele se adapte às nossas curvas. E para isso a gente precisa pôr costura, a gente precisa pôr pence. Então aqui, né, a gente vai... eu vou explicar para vocês. No caso da gente estar usando bojo recortado, qual que é a diferença? O bojo, ele já é curvado, né? Ele tem esse ângulo aqui, ó, de lado. A gente consegue ver que ele não é achatado, ele não é 2D, ele já é 3D. Na nossa modelagem aqui tá chapado. Então, aqui no bojo, ele já tá prevendo aquela pence lateral que a gente precisa normalmente, né? Então, se a gente coloca o bojo aqui em cima, ele parece que ele é pequeno, ó. Ele não chega até aqui em cima onde ele deveria chegar. Só que, se a gente medir o bojo, ó, ele tem 13 centímetros de altura. E a gente vier aqui e colocar 13, ele fica aqui. Ele fica quase na altura da cava. Então, é porque é como se ele já tivesse com essa pence lateral aqui, né? Ele já tá fazendo essa curva, já estaria tracionando o tecido para fazer essa curva aqui. Então, isso vai refletir aqui nessa nossa técnica que é híbrida, e a gente não vai fazer essa pence aqui, ó, da lateral, para que o bojo já faça essa pence pra gente. Então, o que a gente vai ter aqui de pence? A gente vai pôr a pence embaixo do busto aqui. Por que se a gente quisesse, a gente podia eliminar, se a pessoa tiver uma barriga bem chapadinha, né? A gente poderia eliminar esse recorte aqui e fazer retinho. Mas aqui é importante porque a gente pode às vezes dar uma... Se a pessoa é bem fundinha aqui, a gente quer enfatizar as curvas, a gente pode às vezes fazer algum ajuste quando a gente tem esse recorte. Então eu sempre coloco aqui esse recorte, né? E a gente vai colocar uma pence ali, porque ela nos permite futuros ajustes, é bem importante. Então, a gente vai... Próximo passo é colocar as nossas medidas de 1/4 de corpo ao lado das referências das alturas. Então, a gente vai pôr a medida de 1/4 de busto aqui na altura do busto. Aí eu venho aqui 22,75, né? É a medida da 1/4 de busto mais 1. A medida de baixo do busto é 18,75, porque eu também incluí 1 centímetro. É 17,75 com 1 a mais da transferência que sempre tem na modelagem feminina, de 1 centímetro a mais, fica 18,75. E a medida da cintura, 16,5. Então, a gente vai pôr 17,5, né? Que é referente a 1 centímetro da margem de transferência a mais. Então, quando a gente já tem essas medidas aqui, o que a gente consegue ver? Que aqui tá a medida, ó. Aqui tá a cintura dela, aqui embaixo do busto, e lá o busto. Então, ela tem uma medida de busto maior, ó, bem volumosa. Então, essa diferença aqui, para que a nossa linha fique reta, que a gente precisa de uma linha mais reta na lateral, a gente precisa sumir com essa diferença. A gente vai usar essa medida aqui, né, como a nossa pence. Então, o que ela tá dando de diferença aqui da linha de baixo, que é abaixo do busto? Ela tá dando mais ou menos 3 centímetros. Então, a gente vai usar 3 centímetros aqui embaixo pra gente ter uma lateral, uma linha mais equilibrada. Então, a gente vai usar, vai criar essa linha aqui, que é onde a gente vai pôr a nossa pence, com a metade do tamanho do nosso entreceio. O entreceio dela é 17,5. Então, a gente vai pegar aqui a fita métrica, normalmente eu marco 17,5 e dobro ela. Deu quase 9. Então, eu venho aqui com a minha dobrinha e marco aonde eu vou pôr esse recorte. Eu marco em 2 pontos, abaixo do busto e na altura da cintura. E assim eu tenho essa linha que a gente vai colocar a nossa medida da pence aqui.
Se a gente quisesse fazer essa linha mais inclinada, em outro ângulo, a gente poderia. Tô fazendo ela mais retinha, né? Porque eu quis. Aí, aqui, a gente vai pôr a metade dessa diferença aqui, ó. Ó, é isso que eu medi. A altura, o busto tá lá, tem essa diferença aqui. Eu vou colocar 1,5 para cada lado, porque a minha diferença aqui tá cerca de 3 centímetros. Então, eu venho aqui e marco 1,5 embaixo do busto e 1,5 lá na linha da cintura também. Então, assim, eu já venho aqui e marco a nossa pence. Ó. Daí você só dá uma conferidinha se você mediu bem certinho, porque às vezes a gente entorta, né? Na hora de traçar. Aqui eu vi que eu fiz um pouquinho mais tortinho. Só de olho a gente já vê que a gente às vezes com a canetinha traça mais torto aqui, com o lápis, né? Ele, quando tá com a ponta mais grossa, dá muita diferença. Então aqui eu tirei essa diferença aqui, ó. Então, esse 3 centímetros que eu incluí aqui, eu preciso pôr aqui, para que fique com a medida da cintura, né, de 17,5. Então, eu vou acrescentar esses 3 centímetros que estão a mais e levar a minha linha da lateral com a medida da cliente. Como que a gente sabe se a gente tá com a medida certa e vai conferir antes de cortar? Eu vou pegar a minha fita métrica e eu vou medir aqui, ó. Eu tenho que ter embaixo do busto 18,75. Então, eu venho aqui e somo. Tô com 18,75. Eu só incluí esses 3 centímetros, né? Que eu pus aqui na modelagem, eu pus pro lado. Porque daí agora eu criei a linha da lateral certa, alinhada com a medida do busto. Sempre a gente tem que fazer uma linha que seja mais reta. Ela não poderia ser curva assim, sabe? Ficaria estranho. Então, ela tem que ser uma linha mais harmônica. Normalmente, o que toda costureira sabe é que a gente não pode fazer uma curva muito drástica, que faz ponta, né, na roupa. Então, a gente tem que fazer sempre uma transição suave de um lugar para o outro. Então, aqui a gente vai pegar essa régua aqui e vai ligar a nossa modelagem. Então, agora, para explicar um pouquinho mais de como que a gente faz o encaixe do bojo, né, aqui na nossa modelagem, porque isso vai fazer com que na hora da montagem as partes fiquem perfeitas e encaixem o bojo de uma maneira perfeita. A gente precisa dobrar a nossa pence aqui para quê? Para que a gente consiga fazer o desenho de como que vai ficar o ângulo do nosso bojo aqui na nossa modelagem plana. E por que que a gente faz essa dobradura aqui, né? Então, a gente está diminuindo um pouquinho aqui dessa região do busto. Porque se a gente observar, o bojo, ele já é mais curvado. Eu medi aqui esse bojo e ele tem 17 centímetros, fazendo essa curvatura aqui. Se a gente vier aqui com ele aberto aqui, ele tem mais, ele tem 19,5. Então, quando a gente dobra isso daqui, a gente tá tirando a parte que ele tá curvada, né, que tá, quando o vestido da mulher vai ter essa medida, e a gente tá adaptando aqui para deixar ela mais 2D. Enfim, a gente precisa dobrar a nossa pence para a gente marcar a curva que vai ter na realidade aqui na hora de encaixar o bojo, né? E a gente vai sempre ter que somar na hora de fazer a medida aqui
a gente precisa de 22,75 para que a nossa medida da lateral fique bem na lateral do corpo da nossa noiva. Então, eu venho aqui e ponho em cima e confiro, ó, tá 22. Assim, a gente vai ter certeza que a gente tá com a medida certa. Outra coisa, antes de traçar ali a nossa curva desse ângulo do bojo aqui, ó, cada bojo tem uma curvatura. Se a gente pegar outro modelo de bojo, esse arco aqui embaixo é diferente. Esse aqui é mais redondo, o outro é mais inclinado. Então, a gente precisa medir o nosso modelo de bojo e marcar aqui na nossa modelagem, para que não falte nem sobre. E outra coisa que eu vejo bastante, que faz o vestido dar defeito e não encaixar, né, no corpo da mulher, é que normalmente os vestidos prontos ou que tem corpete, fica com uma distância aqui no entreceio, entre os dois lados do bojo, né, fica uma distância muito grande, ele fica muito separado. E a gente tem que ter em mente que a gente tem que respeitar o entreceio da nossa noiva, né? E aqui, se a gente medir a metade do nosso bojo, já tá dando 9. Então, se a gente separar muito esse bojo, a gente vai estar mudando o entreceio dela e deixando o busto muito separado. Então, a gente sempre tem que medir e entender aonde que tá, onde estaria o entreceio da mulher no bojo escolhido. Então, aqui, na verdade, tá mais ou menos 8. Então, a gente não pode pôr uma distância grande aqui no entreceio, porque senão não vai encaixar nesse corpo dela. Então, aqui, a gente vai deixar, pra gente pôr uma barbatana, um espaço bem pequenininho. Eu vou deixar, assim, mais ou menos uns 8 milímetros. Pequeno mesmo, né? Vou vir aqui. Eu vou deixar esse 8 milímetros aqui e aqui vai ser aplicado uma barbatana. E aqui, a partir do ladinho que tem essa medida, então isso vai ser o dobro, vai acabar ficando com 1,2 centímetros, mais ou menos 1 centímetro e pouquinho, esse espacinho entre os dois bojos, porque a gente tá fazendo a metade do corpo aqui. Então, quando a gente cortar e abrir, né, essa modelagem, tudo que a gente coloca aqui, nessa distanciazinha do centro do corpo com o começo do bojo, vai dobrar. Então, a gente precisa ter atenção para não colocar ali 1 centímetro, 2 centímetros e depois ficar uma distância gigante, que a taça do bojo fica uma muito separada da outra. Então, isso é uma dica de ouro, sempre medir o seu bojo para entender se tá no entreceio certo. Então, aqui, eu já medi aonde eu vou começar a posicionar o meu bojo. E eu vim aqui, dobrei a minha modelagem, eliminando essa pence aqui. Aí, subi reto. Aí, agora, eu vou vir aqui. Claro que fazendo com lápis é muito mais fácil, porque se der algum erro, o que acontece? A gente apaga, a gente arruma. Eu vou fazer aqui com a canetinha mesmo. Então, eu ponho ele em cima e não aperto muito essa parte. A gente só pressiona a base dele e a gente vai usar ele como o nosso guia do ângulo que a gente vai desenhar aqui. Aí a gente vem traçando embaixo dele inteirinho. E eu gosto de fazer um cantinho aqui pra eu saber aonde ele acaba, dos dois lados. Aqui, né, ele não vai vir só até aqui onde ele tá, porque, como eu já medi, ele tá fazendo a curva, ele chega quase até aqui em cima. Se a gente for abrir, quando a gente for abrir essa modelagem, a gente vê que essa curva, ela, quando a gente tá olhando assim 2D, parece pequena, mas se a gente esticar isso, ele vem parar até aqui em cima. Então, quando a gente abre assim, olha a curva que fica, gigante, né? Mas quando a gente fecha, a gente tá contando que esse tecido aqui tá fazendo já a curva no bojo. E aqui do lado, né, onde acaba o bojo
e tem essa lateral, esse tamanho sempre vai variar de acordo com a largura de busto da cliente, né? Sempre precisa de um espaço para que a gente consiga encaixar o bojo e tenha, faça o cantinho do corpo até a lateral, né? Aqui nesse caso, deixa eu medir para vocês quantos centímetros que ficou. Ficou 3,5. Ficou 3,5. Aí, né, como fica estranho aqui quando a gente tá medindo, mas tem um jeito de conferir se essa altura da lateral tá certa. A gente tá com a linha da cava aqui traçada e normalmente a altura certa debaixo da cava é 2 centímetros, né? E a gente teria uma pence aqui que seria com essa diferença da frente com as costas, que é 3 centímetros. Então, a gente vai somar os 2 centímetros abaixo da linha da cava com os 3 centímetros aqui. E a gente vai ver, ó, nosso corpete tá mais ou menos na mesma altura aqui, tá dando 1 centímetro de diferença. E por que, se vocês repararem, né, toda modelagem que é de corset com bojo recortado, normalmente ele é um pouquinho mais cavadinho na lateral, porque normalmente esses modelos, ele tem a taça, o bojo aqui, ele não sobe tanto, né? Ele respeita o tamanho do bojo. Então tem essa diferença. E outra maneira de você conferir se essa altura tá boa, normalmente, é medindo aqui, ó. A minha tá com 19,5. 19,5 é uma medida bem legal para lateral de corpo. Não é muito cavada, não vai ficar pelada muito de fora, muito decotada do lado. Então, a gente tem essa conferência só para ter certeza que tá com o planejamento certo. Então, quando eu achei aqui o topo do meu bojo e o topo da minha linha, eu vou ligar essas duas linhas com a minha régua. Aqui, ó. E agora, né, o que a gente precisa fazer nessa etapa? A gente pode planejar aonde vão as barbatanas. Se a gente deseja colocar barbatanas para ser viés, para ser rebatido, para ficar aquela barbatana exposta, é nesse momento que a gente planeja o ângulo que a gente deseja. Então eu vou colocar uma assim, ó, que sai do centro. Eu posso pôr assim, ó, posso pôr daqui pra lá. Então eu vou pôr uma aqui no centro do peito, aqui, ó. Lindíssima. Eu vou pôr outra aqui também, ó. Ela pode ser mais aqui, ela pode ser indo lá. Eu vou pôr ela num ângulo assim, ó. Ai, minha luz piscou. Eu desenhei bem o ângulo da barbatana já, pra ficar mais visível. Ó. Aí, normalmente, se a gente quer, a gente põe mais uma aqui. Ou a gente pode pôr ela assim, né? Eu acho bonito assim, fica bem corset, né? Então, a gente pode vir e pôr uma assim. Então, aqui, o posicionamento desse viés com barbatana rebatida é um elemento que faz o design do corset, né? Vai ter barbatana dentro, mas que a gente pode, né, nesse momento, criar o design e os ângulos que a gente deseja com essas linhas. Então, não tem uma regra. Então, você pode, se você quiser fazer, colocar mais, pode. Como aqui é um tamanho M, é um tamanho menor, não é tão... não é uma pessoa um pouquinho maior, que daí teria mais espaço para ir pondo mais linhas, né? Mas é livre para criatividade aqui. Isso é uma sugestão. Então, à frente, o que a gente precisa fazer agora é preparar o bojo. Então, o que a gente precisa? Tô aqui com o bojo escolhido, com a fita crepe, e eu vou fazer aquela marcação de 5 centímetros. Normalmente eu uso essa medida, fica bem bonita. Nesse bojo, que ele é mais retinho aqui a parte de cima, eu creio que eu farei com 4 centímetros.
Então, eu pego a fita métrica e alinho com a parte de cima e marco os 4 centímetros em vários pontos para que fique retinho e depois a gente liga. A minha luz tá piscando. Aí eu fiz várias linhazinhas e eu vou ligar elas. E aqui vai ser o meu recorte do bojo. Eu tô fazendo a mão livre aqui. Aí vai, quanto mais pontinhos você fizer, mais fácil de ter precisão na medida, né? Aí você consegue ir dando uma ajeitadinha na linha, né? Pra que ela fique mais uniforme. Outro... Ele pode ser só assim. E pra gente aumentar também a precisão, a gente pode pôr mais um recorte. Vou mostrar pra vocês. Bem a... Opa, derrubei o bojo. A gente pode pôr mais um recorte. Difícil fazer as coisas de pé, sou acostumada a fazer na mesa. Só pra vocês aqui que eu aprendi. Então aqui a gente vai pôr mais um recorte dessa linha embaixo do busto. Pra ficar alinhado, a gente vai fazer uma marca. Ali. Eu vou vir com a fita aqui. Pra que ele fique reto. Eu vou pôr mais uma costura nessa parte da base do bojo, porque vai fazer a curva mais perfeita. Não que precise dessa, mas eu acho que assenta melhor, sabe? Eu sempre vou testando e eu gostei quando eu fiz assim a última vez, então, ó. Daí o que é importante aqui? A gente vai fazer as marcações A com A. Aí aqui embaixo eu vou colocar B com B. E aqui eu vou colocar um risquinho que é B também. Na hora de encontrar, né? Encontra. E aqui eu vou colocar C com C. Outra coisa que é bem importante aqui é colocar a marcação de topo e base. Eu escrevo base. Porque quando a gente corta isso, fica muito confuso. A gente já não sabe qual parte que é qual, fica tudo parecendo a mesma coisa. Aqui também eu coloco meio. E aqui eu coloco topo. E aqui eu coloco cava. Quanto mais assim a gente tem de informação, melhor fica pra... depois que a gente recorta tudo isso, a gente não se perder e ficar perdendo tempo tentando entender, porque esse bojo principalmente, ele é muito simétrico, não tem aquela parte mais alta da parte da cava, por exemplo, então ele é um pouquinho mais difícil da gente se achar nele. Então agora que isso tudo já tá planejado, né, aqui a gente só precisa fazer agora a parte das costas. A parte mais difícil sempre é encaixar o busto. E outro adendo aqui. Aqui, pra gente planejar a alça que a gente gostaria, a gente tem já nessa base a parte da linha das costas, a cava, onde que tá, né? A gente pode aqui também já planejar nessa hora a nossa alça, se a gente quiser uma alça. Nesses modelos que são corset, normalmente é mais comum no design ter uma alcinha fininha, tipo uma espaguete, uma alça bem fininha. Ou ela pode ser uma alça que você crie do jeito que você deseja. Uma alça V, uma alça caidinha de lado. Aqui tem a liberdade criativa, mas a gente tá com a base montada aqui, seria muito fácil fazer o projeto de uma alça V, de uma alça diferente a partir dessa modelagem aqui, né?
que a gente só precisaria fazer a caída do ombro aqui, né, e projetar a nossa alça, e daí nesse caso a gente teria que sumir com essa diferença aqui, porque o top esticando aqui a nossa medida, ele vem até aqui que a gente já mediu. Enfim, mas nesse design vai ter uma alcinha fininha, que daí a gente não precisa fazer modelagem, né, de uma alça simples. E quem sabe vai ser uma alça lateral, tô pensando no design que eu vou fazer, que vai virar um vestido de verdade. Agora o próximo passo é apenas cortar a parte das costas, né, a gente vai usar essa base da modelagem pra passar a carretilha e fazer as costas. Então, o próximo passo agora é tirar aqui do manequim, tirar aqui da parede, carretilhar num outro papel pra gente fazer a segunda etapa, que é a parte das costas. Essa foi a nossa aula sobre o corset, né? Espero que você bote em prática, teste, tire suas dúvidas, me pergunte, porque esse modelo é incrível, eu acho maravilhoso, é lindo, e todo ateliê tem que ter vestidos com esse corte, que as noivas amam. Então, se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa nova, deixa aqui seu comentário, me conta o que você tem achado dessas aulas. Tô trazendo aqui a minha experiência no campo de batalha, aprendendo e fazendo do meu jeitinho, né, superando os desafios e as dificuldades que aparecem na modelagem. Então, esse jeitinho de fazer aqui é um jeitinho só meu, mas que eu quis dividir com você aí. Então, até o próximo vídeo, e eu vou deixar aqui agora os exemplos de resultados que a gente consegue com essa técnica aqui. Tem um trajinho. Linda, maravilhosa, meu Deus. Que sonho. Ai, maravilhosa, gente. Um sonho. Nossa, você vai chocar. Tá incrível.